Bom dia, gente. Vamos para mais um exercício. Esse aqui fala assim, ó. De quantas maneiras podem ser escolhidos, três números naturais distintos de 1 a 30, de modo que sua soma seja par. Beleza, vamos ver qual é que é disso aqui. Então a gente vai estar trabalhando com os valores de 1 a 30, isso é óbvio. É como se aqui a gente tivesse os valores de 1 a 30, os 30 primeiros inteiros positivos. E dele está querendo que a gente pegue três elementos desse conjunto, de modo que a soma desses três elementos seja par. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar. Tem um negócio que na verdade precede tudo, que vocês teriam que pensar assim, tá bom, o que eu tenho que fazer para garantir que a minha soma vá ser par? Eu já vou dar a resposta aqui para vocês, é a parte mais dificinha desse exercício, que é uma parte mais diferenciada. Só que o ponto é assim, ó, vocês teriam que ter essa percepção de que se você soma três valores pares, então par mais par, a resposta vai ser um par também. Se você soma dois valores ímpares com um par, então ímpar mais ímpar, dois valores ímpares com um par, a resposta vai ser par também. Daí, todo o contrário disso não vai ser verdade. Então, por exemplo, três ímpares. Vou colocar assim, ó, 3 vezes ímpar vai ser um ímpar. E 2 vezes um par mais um ímpar também vai ser um ímpar. São todas as possibilidades aqui que a gente está vendo, né? Você poderia somar três pares, você poderia somar dois. Você poderia somar três pares, poderia somar dois ímpares e um par, poderia somar três ímpares ou poderia somar dois pares e um ímpar. Se você fizesse esses testes, você ia perceber isso. Então, por exemplo, aqui, ó, par. Vamos fazer 2 mais 4 mais 6. Isso aqui vai dar 12, que é par. Daí aqui dois ímpares, então, por exemplo, 3 e 9 mais um par 6. Isso aqui vai dar 18, que é par. Agora, em contrapartida, se a gente pegar três ímpares, então, por exemplo, 1, 3 e 5. Isso aqui vai dar 8, vai dar 9, que é um ímpar. E dois pares, então, por exemplo, 4 mais 8, mais um ímpar, então, por exemplo, mais 3. Isso aqui vai dar 15, que é ímpar. Aqui você quer que a soma aqui você quer que a soma desses três elementos resulte em um valor par. Então, o que a gente já sabe aqui logo de cara? Que vocês terão que se perguntar exatamente assim. Então, tá bom, como é que eu faço para garantir que a minha soma vai ser par? Daí vocês poderiam pensar um pouco, vocês chegariam a essa conclusão, imagino eu. Se você soma três valores pares, você chega num par. Se você soma dois valores ímpares e um valor par, você também chega num par. Então aqui, ó, é como se a gente fosse pegar dois subconjuntos desse nosso conjunto dos 30 primeiros elementos naturais, dos 30 primeiros inteiros positivos, perdão, dois subconjuntos, que aqui é o subconjunto de valores pares e aqui é o subconjunto de valores ímpares. Quantos são os valores pares de 1 a 30? A gente sabe que metade desses valores vão ser par, metade desses valores vão ser ímpar. Daí, se der um quebrado, você tem que pegar o teto, né? Porque ele começa por um ímpar, então quer dizer que tem um ímpar a mais. A gente já conversou isso lá num dos primeiros vídeos, né? O ponto é, se a gente fizer uma enumeração, aqui é uma enumeração, tá? Por quê? Porque não necessariamente os valores de 1 a 15 vão ser pares. Óbvio que não, 15, por exemplo, já não é. 1 também não. Mas o ponto é uma enumeração para todos os valores pares que existem de 1 a 30, entendeu? Existem 15 valores, então é como se a gente tivesse o conjunto como se a gente tivesse o conjunto dos 15 primeiros inteiros positivos, tanto para par quanto para ímpar nessa situação. E daí o que a gente sabe? A gente sabe que de quantas maneiras podem ser escolhidas três números naturais de modo que sua soma seja par. Primeiramente, a gente tem que se perguntar: a ordem importa? Óbvio que a ordem não importa, né? Por quê? Se você selecionar os valores 1, 2, 3, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 não é a mesma coisa que 3 mais 2 mais 1? Que é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 1? Deu pra entender? A ordem não importa de que você vai escolher esses três valores, porque a soma desses três valores vai sempre dar o mesmo resultado. Então, como não importa, a gente vai estar trabalhando com combinação. Combinação não. Lembra? Então aqui, ó, a gente sabe que a gente tem que fazer. Tem duas maneiras que a gente pode chegar num par somando três elementos. A gente pode pegar as combinações de 15 escolhe 3. Em que sentido? A gente vai estar escolhendo três valores dentre os 15 pares. Simples assim. Ou então a gente pode pegar dois valores ímpares e um par. Não é assim? Então seria a combinação de 15 escolhe 2. A gente vai estar escolhendo dois ímpares.
E, então, multiplicação, combinação de 15 escolhe 1, porque a gente vai estar escolhendo um par. Ou seja, de quantas maneiras podem ser escolhidos 3 números? De modo que a sua soma seja par, e eles são distintos, né? Mas eles são distintos também porque a ordem não importa, a combinação não tem repetição mesmo. Só que, enfim, de quantas maneiras? Bom, a gente pode ou ver quantas maneiras a gente pode escolher 3 valores dentre os pares, ou de quantas maneiras a gente pode escolher 2 valores dentre os ímpares e um valor dentre os pares. Então, é a soma desses dois, certo? Porque é de um ou de outra maneira, entendeu? Como é que é esse negócio do ou e do i? Então, aqui, ó, qual que seria essa conta aqui? Isso aqui é 15 escolhe 3, então é o quê? 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial, 12 fatorial, 3 fatorial. Mais, daqui, combinação 15 escolhe 2. 15 fatorial, 15 menos 2 fatorial, 13 fatorial, 2 fatorial. Ai, perdão, ficou tudo em cima do outro, porque a folha escorregou. 13 fatorial, e daí 2 fatorial aqui embaixo ainda, né? E daqui multiplicado por combinação de 15 escolhe 1. 15 fatorial, 15 menos 1, 14 fatorial, 1 fatorial. Tá bom, gente? O que vai dar essa conta aqui, ó? Aqui, se vocês perceberem, se a gente abrir o fatorial e fizer aquele corte, lá vai dar 15 vezes 14 vezes 13 sobre 6, mais, daí aqui vai dar, ó, 15 vezes 14 sobre 2, porque daí corta com 13 aqui, e aqui vai dar simplesmente, multiplicado, perdão, por 15, né? Porque vai ser 15 sobre, vai ser 15 vezes 14 fatorial sobre 14 fatorial, corta, corta, e o 1 fatorial é 1. Você pode tentar fazer essa conta aí, na hora da prova até dá, né? Porque não é uma conta tão difícil. Só que eu não vou estar fazendo aqui porque a gente não tem tempo, né? Vocês devem estar apressados aí pela manhã. O ponto é, da 2030. Então tem 2030 maneiras diferentes de você escolher 3 elementos dentre os 30 primeiros inteiros, de maneira que a soma desses 3 elementos dê um par. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Tamo junto.